Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Acabei de fazer meu devocional de manhã cedo. Meu dia já começa diferente. Quando eu faço um devocional, quando eu faço minha oração de manhã cedo. Ontem eu fiz uma live falando sobre como desbloquear o emagrecimento, como eliminar peso em pouco tempo. E até umas meninas comentaram que precisam muito desbloquear, né? E o vídeo lá eu consegui auxiliar. Mas uma coisa que você precisa mudar muito é que começa na mente, né? A mudança do nosso corpo, ela começa muito na mente. É aquilo. Você consegue tudo aquilo que você acredita, que você quer, né? Então, o seu corpo nunca vai viver uma transformação se sua mente não aceitar viver isso. Então, eu sei por mim, eu digo que eu percebi isso, que essa mudança de mentalidade, ela acaba influenciando, porque muita gente quer mudar, quer ter resultados diferentes, mas não faz nada diferente, né, para mudar isso, para ter uma transformação real. E aí eu digo que a mentalidade é o fator principal, né, que faz com que você mude. Eu lembro que uns anos atrás eu me formei em terapia, né, terapeuta, fiz o meu curso, porque eu entrei num curso para trabalhar umas questões emocionais que eu tinha, né, que eu ainda tinha situações que eu acabava descontando na comida, usando como fuga. E aí, eu lembro que na época eu comecei a assistir uns vídeos que falavam muito sobre mentalidade. E isso foi me pegando, foi me mudando isso, né? E um tempo atrás eu comecei a ouvir mais podcast, comecei a ouvir essas questões de mentalidade, porque eu tinha uma certa rotina, eu sabia sobre alimentação, de hábitos, sabia fazer atividade física, mas uma coisa que faltava era mudar minha mente em certas situações, né? Então aí que eu comecei a praticar mais atividade física, comecei a buscar mais ajuda nessa questão mental. Por conta de, como eu falei, eu acabava descontando muitas vezes as minhas fugas na comida, na bebida, mas tinha questões emocionais para tratar, né? Porque como eu falei ontem na live, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem que se alimentar bem, a gente sabe que tem que fazer exercício, mas a gente não sabe como manter isso, porque a tua mente acaba às vezes te sabotando, te frustrando, e o seu corpo ele começa a mudar quando você muda a sua mente. É aquilo, né, sobre o corpo reflete o que a sua mente carrega. Se você acredita que não vai conseguir, qual a chance de conseguir? Qual a chance de mudar, né? Então, se você, toda vez que começa a fazer algo para mudar, de emagrecer,
ou criar hábitos mais saudáveis. E você já entra com aquilo, não, eu não vou conseguir. Ou, não, todo mundo consegue, menos eu. Eu não vou tentar de novo, porque toda vez que eu começo, eu não consigo terminar. Se você acredita nisso, você vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, eu sei que, como eu já expliquei ali eu até falei na live de ontem, que há alguns anos atrás eu vivia num ciclo de começar e parar, começar e parar. E aí, quando eu ia começar de novo, eu já começava com um passo atrás. Por quê? Porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu já ficava com aquela sensação de que, não vai dar certo, as mulheres conseguem, eu não consigo, nem adianta começar. Aí eu mesmo me sabotava. Eu dizia, não, nem vou conseguir mesmo, mas eu vou tentar. Aí ia lá, começava uma dieta, começava a me alimentar bem. Aí daqui a pouco eu não conseguia manter firme. E aí vinha aquela coisa, viu? Eu sabia que eu não ia conseguir. Aí você fica com aquilo enraizado na sua mente, né? De não conseguir. E você fica se afirmando isso. Se você não conseguiu, você não vai conseguir mais, né? Porque você fica direto colocando isso na sua mente, se sabotando. Isso acaba sendo uma crença, né? Se você coloca que você não consegue mesmo. E aí, como você vai mudando isso, virando a chave? É colocar na sua mente, por exemplo, eu não gostava de treinar braço, de fazer treino de braço, né? Aí, sempre quando eu ia treinar braço, eu falava assim, vou treinar braço, eu não gosto de treinar braço. E aí, tipo, a minha mente afirmava mais ainda que eu não gostava. Bom dia, Alex. A minha mente afirmava mais ainda que eu não gostava de treinar braço. Aí, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Comecei a trazer que eu gosto de treinar braço. Comecei a mudar isso. Comecei a trazer, não, eu gosto de treinar braço, eu gosto. E aí o que acontecia? A minha mente foi se acostumando com isso. E hoje eu gosto de treinar braço. Então é sobre aquilo. Eu não gosto de fazer dieta. Eu não gosto de fazer exercício. Tem muita gente que não gosta de fazer nada, né? Dessas coisas de hábitos mais saudáveis. Então começa a mudar o drive na sua cabeça. Começa a colocar o que você gosta. Eu gosto. E vai afirmando. E aí você vai ver como isso vai mudar. Como seu cérebro vai trazer, vai te dar essa sensação. E aí você vai conseguindo agir de acordo com aquilo. E é um processo, né? Você colocando isso na sua mente, você mudando. Tudo que você falar que não gosta, mas que é bom pra você, começa a mudar esse drive. Dizer que é bom, que eu gosto. E aí é sobre isso. E assim, sobre a mentalidade, tem muito questão de crenças da infância, da forma que você viveu. Tem muito isso, né? Sobre hábitos. Por exemplo, se a tua mãe falava pra você que tinha que comer tudo que tinha no prato, e se você comesse tudo, quando você era criança, né? E se você comesse tudo que tinha no prato, depois você ganharia um doce, uma coisa assim, né? Geralmente quando a criança não come sempre muito. E a mãe, quando ela fala pra criança assim,
come tudo que tem no prato. Se você comer tudo, você ganha um doce, né? Aí a criança acaba crescendo com isso, que isso se enraiza na mente, é uma crença. Aí na vida adulta, ela começa a comer e tem que ter um doce no final, né? Não sei se acontece com você, mas comigo acontecia muito. Eu lembro de situações que aconteciam, né, na minha família. Mas tu comer tudo, você ganha isso. Aí você acaba crescendo, comendo tudo e comendo um doce. Você carrega isso na sua vida adulta, você lembra lá da sua infância. E muitas vezes você não percebe. E você acaba comendo demais e comendo doce junto, né? Ou outra situação, né? Você tem que comer tudo que tem no prato. Você não pode jogar nada fora. E aí, às vezes, na vida adulta, você não para de comer até acabar, né? Isso também acontecia muito comigo. Eu comia, às vezes tinha muita comida, eu comia muito até acabar, porque isso também tem relação à sua infância, né? Como que você foi crescendo, né, na sua vida, como você foi colocando isso na sua mente. São crenças, são coisas que é colocada, né, desde a infância. E por que só a dieta e o treino não funciona sozinho? Por quê? Porque você precisa tratar as emoções também. Como eu até falei ontem na live, você até sabe o que tem que fazer de atividade física, de se alimentar, mas é aquilo, bate a ansiedade, bate a compulsão, bate a procrastinação, daqui a pouco vem a frustração, vem todos esses sentimentos, e aí eu não sei lidar, aí eu acabo descontando, e acabo não conseguindo sair desse ciclo, e isso vem muito da mentalidade, da forma que você lida com as suas emoções mesmo. Até ontem eu falei lá na live sobre a ansiedade, que é o mal da maior parte das pessoas, né? Se tá bem, se tá com algum problema, se tá ansioso, acaba descontando. Tem gente que é ao contrário, tem gente que não come, mas a maior parte acaba comendo, descontando na comida e não sabe como sair disso, né? E aí, como eu falei, né, precisa muito buscar da onde que vem essa ansiedade, comer com mais consciência, fazer técnica de respiração antes, né, de comer, trabalhar isso, tratar isso, buscar da onde que vem essa ansiedade. E por que, né, você tá ansioso? Porque não adianta a gente passar uma fórmula mágica, vai tomar um remédio para melhorar isso, sendo que você não tratou a raiz de tudo isso. Eu lembro que há uns anos atrás, né, quando eu vivia na compulsão alimentar, eu tinha muita ansiedade, muita mesmo, assim. Eu era ansiosa ao extremo, sendo que, assim, às vezes eu tinha apresentação na faculdade de algum trabalho e eu ficava muito ansiosa, tipo, às vezes eu não dormia. Quando faltava 2 semanas para apresentar, eu ficava péssima, eu ficava mal. E aí, isso vinha das minhas emoções. Eram questões que eu precisava trabalhar. E aí, o que eu fazia na época, o que eu fiz? Eu tomei remédio na época, né? Faz bastante tempo atrás. Eu tomei remédio pra conseguir ficar mais calma, né? E realmente me deixava mais calma. Eu dormia bem. Eu ficava menos ansiosa, né? Só que aí eu não tratava a raiz.
Então, se eu não tratasse, eu ia ficar a vida inteira naquele processo, tomando remédio, ansiosa, e aí não tinha ido na raiz do problema. E depois que eu comecei a mudar isso, mudar esse drive, buscar autoconhecimento, buscar ajuda, aí eu fui começando a tratar. Na época, a coisa que eu fiz, que me ajudou foi a prática de atividade física, né? Comecei a fazer exercícios, os exercícios me ajudaram muito a ter mais tranquilidade, só que eu não entendia muito como eu fazia, só que eu era uma pessoa que desde aquela época eu já pesquisava muito, já queria entender. Então eu sei que depois eu comecei a fazer meditação guiada, que me ajudava muito a acalmar, né? Porque a gente vai dormir à noite assim, acelerada e tal. Então eu comecei a colocar vídeos de meditação guiada, tem no YouTube. Você pode colocar ali 10 minutos de meditação, porque aí você consegue desacelerar, acalmar a mente. Então eu fui fazendo essas técnicas que me ajudaram, atividade física. E aí o principal é descobrir da onde que vem tanta ansiedade. Da onde que ela desencadeia, né? Buscar a raiz do problema. Eu sei que quando eu era criança mesmo, eu já era muito ansiosa. Tinha apresentação na escola, eu ficava muito mal. Me dava até enxaqueca, de tão mal que eu ficava. Se eu tinha uma apresentação daqui a um mês, eu já ficava ansiosa. Com medo de falar errado. E isso foi desencadeando por conta das situações que aconteciam na escola, né? De quando eu ia fazer alguma apresentação, os coleguinhas riam de mim. Eu tinha muito problema de autoimagem, não me achava bonita. Aí foram várias outras questões, né? Mas resumidamente, desde aquela época de criança, eu já tinha muita ansiedade, me dava muita enxaqueca. E aí, como você vai mudando isso, é criando novas experiências e descobrindo de onde foi, né? Aí eu vi que eu tinha muito medo de falar em público. Exemplo, né? Esse é um exemplo. Tinha muito medo. E aí depois eu descobri, né, que isso me gerava muita ansiedade. Quando eu tinha algo para fazer, para falar em público, algo assim. Isso me gerava muita ansiedade. E aí, como você enfrenta isso? É você fazendo, você falando. Porque aí você vai jogando, você vai criando uma nova experiência e você vai jogando o seu medo pro lado mesmo, né? E aí, cada vez vai ficando mais leve, mais fácil. Então, isso me gerava uma grande ansiedade. Essa questão de apresentar em público, né? Então, a ansiedade, ela vem de vários fatores. Vários. Mas é preciso saber de onde que veio. Ela veio de algum sentimento que você teve na infância, alguma situação. E também ela vem de você ter que fazer alguma coisa e você não faz. Se você sabe que tem que fazer algo diferente, você não faz, e aí você vai ficando ansioso. Porque o sentimento vai gerando aquela sensação de que você não está fazendo algo útil, algo que precisa ser feito. Aí vai gerando também essa ansiedade. E um sentimento que é algo que você precisa buscar ajuda mesmo, né? O que vem me ajudando muito. Hoje, eu sou muito tranquila, eu não posso nem falar nada, né? Ansiedade pra mim, nem sei se existe mais, assim. Mas, que nem, por exemplo, ontem eu tinha
uma live para fazer à noite e eu estava muito tranquila e aconteceu um monte de coisa ontem para não fazer. Caiu números meus, aí o meu notebook não estava ligando, a internet não estava funcionando direito. E até ontem eu falei, né, se fosse uns anos atrás, eu estaria muito mal. Eu estaria super ansiosa por uma live dessa, eu não ia nem conseguir fazer, né? E aí foi, e foi tranquilo, né? Porque às vezes a gente coloca algo assim que a ansiedade é algo assim que é um medo excessivo do futuro. E geralmente é algo que nem vai acontecer, né? Então se eu tivesse colocado assim, não, essa minha live, ela não vai dar certo, do jeito que tá não vai dar certo. Só alimentando pensamento ruim, né? Com certeza não ia dar certo. Mas aí você tem que pensar, e se não der certo de fazer? E se eu falar errado? E se eu não fizer, não falar as palavras certas? Qual o problema, né? O que vai mudar? Então você tem que colocar lá a situação, né? Ou a mesma coisa, eu vou falar em público. Eu tenho medo. Mas por que você tem medo? O que de mais ruim pode acontecer? E o que está no seu controle? O que você pode fazer? Então é sobre isso, é uma mudança de mentalidade. É gerar novas experiências, né? Aprender diferente sobre isso. E quando você começa a mudar a sua mente em relação a isso, as coisas vão melhorando, né? E como eu estava falando sobre a ansiedade, começou a mudar mais ainda na minha vida, viver de forma leve, depois que eu comecei a orar mais, buscar a Deus mesmo e buscar autoconhecimento. Porque aí quando você sabe quem você é, para onde você está indo, você começa a agir com mais tranquilidade, porque você sabe para onde você está indo. Mas para isso você precisa se conhecer, buscar quem você é, quem eu sou, buscar na raiz, ver da onde você veio, buscar entender o que você gosta, o que você não gosta de fazer, né? Porque muita gente vive no modo automático e não sabe o que gosta, o que não gosta, né? Eu era muito assim. Eu fazia muitas coisas pelos outros, por necessidade de aprovação. E isso veio muito lá da infância também, para vocês verem como traz muito essa questão de mentalidade. Porque quando eu era criança, eu queria fazer parte da galera. E eu era muito excluída, porque eu não conseguia estar no meio daquele povo. O povo tinha uma linguagem diferente da minha. E eu queria estar lá no meio. Aí eu não conseguia estar lá no meio. Aí eu fui crescendo. E aí na minha vida adulta, eu comecei a fazer parte de turmas, né? Pessoal que gostava de sair, de fazer festa e tal. E eu acabava entrando na onda e se sentindo pertencente. E aí eu queria muitas vezes agradar as pessoas, né? Muitas vezes eu saía sem vontade, ou saía só para agradar mesmo. Ia para uma festa, ia para para algum lugar, sendo que eu não queria, mas eu queria agradar. Eu vivi por muito tempo isso. Eu não ia porque eu queria, eu ia muito por agradar. Passei muito tempo fazendo isso. Aí quando eu fui buscando o autoconhecimento, eu fui entendendo quem eu era, eu comecei a me questionar várias coisas, né? Aí depois que eu tive o meu encontro com Deus também, várias coisas não fez mais sentido na minha vida, né? Até quem quiser assistir, eu tenho meu testemunho, tá nos meus destaques ali. Quem quiser assistir como foi, né? Mas assim, ó, depois que eu tive esse encontro com Deus mesmo, aí começou a mudar tudo. Aí mudou toda a minha história.
Mudou minhas roupas, mudou minha casa, mudou meus amigos, mudou minha cidade. Tô morando em São Paulo, morava em Santa Catarina. Então, assim, mudou tudo. E eu fui direcionada, né? Deus foi me direcionando, foi me mudando. Porque quando eu tive esse encontro, foi algo interno, né? Que ele que me guia agora, né? Não é mais eu. Ele começou a me guiar. E aí eu comecei a entender quem eu era de verdade. Comecei a aprender sobre a identidade, autoconhecimento, quem você é. Antes eu vivia para buscar a aprovação das pessoas, autoimagem, estar em ambientes onde eu não queria estar. Eu vivia nesse ciclo, né? E aí isso me gerava muita ansiedade. Eu acabava buscando aprovação, ia beber, aí comia exageradamente, muitas vezes, às vezes eu tinha no final de semana, comia mais errado, mesmo que eu tava com um corpo legal, mesmo que eu tava com hábitos mais saudáveis, eu ainda tinha a minha mente muito desfocada disso, né? Ficava fazendo muito pelos outros, né? E aí vivia muito ansiosa, porque eu sabia que eu estava fazendo algo que não era de acordo com o que eu queria, e eu olhava muito pro meu futuro. Eu sempre fui uma pessoa que olha muito lá na frente, tipo, o que vai, se eu continuar fazendo isso, eu vou estar daqui a um ano. Eu sou uma pessoa que olha muito para isso. Tipo, eu ajo de acordo com o que eu vejo lá na frente. Bom dia. E aí, eu ajo assim, né? E aí, isso me gerava muita ansiedade, porque eu não estava agindo de acordo com o que eu queria. Aí pensa, olha só. Você fazendo algo que você não quer, e aí fica nesse ciclo, e aí a ansiedade vai aumentando, aí vem a sensação de culpa, vem a sensação de frustração, que o seu dia seja repleto de bênçãos e paz também, tá? E aí gerava mais ansiedade, sabe? Aí isso parou mesmo quando eu descobri quem eu era de verdade, quando eu comecei a buscar autoconhecimento. E esse processo não é de uma hora para outra, agora eu sei quem eu sou, não. Você vai se conhecendo, sempre. Sempre você vai se conhecendo, sempre vai acontecer alguma situação que você nunca passou, e aí você passa por aquela situação e você gera uma nova experiência, uma nova emoção, né? Então, eu tô um mês aqui morando em São Paulo, e um mês assim aconteceu muitas coisas, muitas coisas assim. Mas sempre fui lidando com cada experiência, por cada questão, por cada coisa, de uma maneira bem leve. E eu fui entendendo, porque quando você sabe quem você é, você começa a viver os processos de forma leve, porque você sabe que é assim. Porque você sabe que as coisas são dessa forma. Agora, eu até tinha comentado com a minha mãe, se fosse há uns 2 anos atrás que eu tivesse vindo pra cá, se eu não tivesse esse autoconhecimento, se eu não tivesse tido esse direcionamento de Deus, eu ia me frustrar de um jeito que eu ia acabar indo embora, né? Ia voltar. Porque quando a minha mente começou a mudar, eu comecei a entender as situações. Então, eu estou aqui, morando aqui, mas eu estou tranquila. Porque eu sei que os processos são dolorosos. Não são fáceis, né? Como se diz. São desafiadores. Mas, é como eu falei ontem no story, só vence quem não desiste. E passa por desafio todo dia. Todo dia vem algo novo para se desafiar. Mas cada vez que a gente passa, a gente vai crescendo. Então é sobre isso. Se desafiar, passar pelas provações, se desenvolver. E aí você cresce. Agora, imagina se eu tivesse ficado. Por exemplo, eu morava em Taió. Trabalhava numa malharia. E na época eu sabia que não era aquilo que eu queria.
Eu queria fazer algo diferente. Eu queria crescer na vida. E se eu continuasse trabalhando na malharia? O que seria do meu futuro? E aí, naquela época, eu vivia ansiosa, porque eu não queria fazer aquilo o resto da vida. Eu queria mudar, eu queria ter outras experiências. Mas eu não sabia como, mas eu sabia que aquilo não era pra mim. Então, eu comecei a buscar o que eu vou fazer. Aí, eu gostava de atividade física. Pensei, eu vou começar a fazer uma faculdade. Não tinha dinheiro. Mas aí, fui fazendo de tudo. Eu tomei uma decisão. Tomei a decisão de fazer faculdade. E a partir disso, eu comecei a agir de acordo com isso. Fui buscar bolsa, fui ver como eu conseguiria. E aí, na época, eu consegui metade da bolsa, né? Consegui uma boa parte. E aí, comecei a me mover para fazer algo diferente. Agora, se eu tivesse continuado onde eu estava, que era na malharia, continuar a trabalhar lá, aonde eu ia estar hoje, ia estar lá, ansiosa, querendo fazer coisa diferente, mas não fazendo, e aí ia gerando mais ansiedade. Então, é sobre isso, você mover, você fazer algo diferente para sair disso, para mudar. Então, hoje eu morando aqui, eu busco muito mais me desenvolver, né? Crescer. E o crescimento, ele vai indo, né? É só você não parar. E hoje o que me ajuda, de manhã eu sempre faço um devocional, sempre, todo dia, eu acordo cedo e faço. Aí ele tem cada dia um capítulo. Eu até tenho um grupo de mulheres, eu mando lá. Quem quiser estar no meu grupo, acompanha meus stories que eu posto para entrar no grupo. Eu leio o devocional, leio a Bíblia, oro, e aí meu dia já é outro. Aí depois eu começo fazendo atividade física, depois eu volto, tomo meu café. Mas de manhã eu gosto de me cuidar, de fazer as coisas por mim, de me cuidar mesmo. A partir do meio-dia, eu começo a fazer as demandas de trabalho, trabalhar, preparar as coisas. Aí eu faço essa ordem para conseguir ter mais, para conseguir lidar melhor com o meu dia e para as coisas ficarem mais leves. E aí você consegue ficar mais tranquila e diminuindo a ansiedade também, né? Então é um processo. Só que isso comecei a fazer depois que eu comecei a me conhecer mais, né? Quando eu comecei a ter mais autoconhecimento, eu comecei a ver o que era melhor para mim e o que condizia, né, para estar fazendo sempre, para que lá no futuro eu colha bons resultados, né? E aí eu tinha também aquela crença de que se eu não trabalhasse o dia todo muito, né, eu não seria uma mulher, não ganharia dinheiro, né? E eu que eu mais vejo muitas mulheres trabalhando muito, 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 muito e para ganhar dinheiro, né? E aí você tem que olhar muito lá pro seu passado, como era a sua família, né? Sua mãe. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu aprendi isso. Hoje eu trabalho mais online, né? Tenho os atendimentos. E assim, eu cheguei aqui, eu queria fazer muita coisa. Aí o pessoal começou a falar, mas você tem que ter uma rotina mais leve, mais tranquila. Você consegue trabalhar de forma inteligente, sem que seja maçante, sem que seja uma autocobrança. Aí uma outra vez eu fui correr e coloquei uma live que ela falou a mesma coisa. A mulher, uma mulher de sucesso. Ela colocou assim, que ela achava que para trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro, ela tinha que trabalhar muito. E eu também tinha essa crença de que para ganhar dinheiro tinha que trabalhar muito. E aí você olha lá para sua infância, minha mãe, ela é uma pessoa que ela não para. Ela acorda de manhã, ela começa a fazer as coisas de casa e ela não para. Você sabe quando eu vou lá e ela não consegue parar? Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Eu era assim. Só que depois que eu entendi
que não precisava ser assim, aí eu comecei a agir diferente. Eu pensei, opa, eu preciso ter meus momentos de ficar tranquila, de dar uma relaxada, de desfrutar. Não que eu não vou ser produtiva, mas é agir de forma inteligente. E aí eu tinha muito essa crença de que tinha que trabalhar o dia inteiro para conseguir ganhar dinheiro, e aí começou a mudar, né? Comecei a mudar esses pensamentos. Comecei a entender que não é bem assim. A gente precisa entender que não precisa ser tão forçado, né? E é sobre isso, né? É importante trabalhar a mentalidade, porque a mentalidade ela vai te levar para hábitos, vai mandar para ação diária e para ambientes certos. Mas, né, todos esse conjunto é você trabalhar a mentalidade, que aí você vai agir de acordo com aquilo que você pensa, que são os hábitos, né? Eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer? Mudar a mentalidade. Preciso mudar meus hábitos. Para isso, preciso criar novas ações, ter novos ambientes, e aí eu vou ter novos resultados. Agora, se você continuar no que você faz a vida inteira, você não vai mudar nada. Então, quando você muda a mentalidade, precisa emagrecer, o que eu preciso fazer? Preciso cortar o açúcar, preciso colocar água na minha rotina, preciso praticar atividade física. Aí você começa a colocar esses hábitos na sua vida e fazer diariamente. E aí você vai mantendo esse ciclo e você vai ter novos resultados por conta disso. Porque se você mudar, com certeza você vai ter novos resultados. Então é criando uma mudança de mentalidade, né? E é uma breve reflexão, uma pergunta aqui para vocês. Que pensamentos hoje estão te mantendo preso, onde você não quer mais estar? Qual o pensamento que hoje está te mantendo preso, onde você não quer mais estar? Nesse ciclo de frustração, de ansiedade, o que você precisa mudar? O que você precisa colocar na sua rotina, na sua vida? Quais ações diferentes que você tem que fazer para não ficar mais onde você está? E a partir disso você tem que tomar uma decisão. Quando você decide mudar, você tem que tomar decisão. Hoje eu vejo muito que a decisão ela muda total o jogo, né? Você decide, aí você começa a agir de acordo com aquilo que você decidiu. E toda decisão é difícil, porque sai da zona de conforto. Então, decidi emagrecer. O que você precisa mudar, então? Quais ações você vai fazer para emagrecer? É uma decisão, você decidiu emagrecer, então você vai mudar os seus hábitos. E para mudar os hábitos, você sai da zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, gera um grande desconforto. Mas você tem que passar por isso e aí com o tempo vai ficando mais leve. Quando você faz uma mudança, se você manter ela repetidamente assim, por um período, depois fica fácil, depois você consegue manter a longo prazo. Então é sobre isso. Você tomar uma decisão e mudar. Então faça essa reflexão. E depois já manda para alguém esse vídeo. Alguém que precisa ouvir isso. Então eu desejo a vocês uma ótima quarta. Que o dia seja maravilhoso, sensacional. E que Deus ilumine cada um de vocês. E até sexta. Sexta estou aqui de novo.